As luzes frias da sala de cirurgia refletiam nos instrumentos de metal. O silêncio só era quebrado pelo som ritmado do monitor cardíaco. A paciente, anestesiada, respirava fundo, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Então, no instante em que o cirurgião retirou a máscara, os olhos dela se abriram e congelaram em espanto. O impossível havia acontecido. O rosto diante dela não era o de um estranho em quem confiava sua vida. Era o rosto de alguém que o tempo havia roubado, de um amor enterrado no passado. E se, no momento mais frágil da sua existência, você descobrisse que a pessoa responsável por salvar sua vida era justamente quem havia um dia partido seu coração? Coincidência? Destino ou um chamado secreto da vida para reescrever uma história interrompida? Essa é a jornada que você vai acompanhar agora. Não apenas um encontro inesperado, mas a colisão entre passado e presente, dor e cura, amor e renascimento. Uma narrativa que nos lembra que a vida guarda reviravoltas, capazes de transformar completamente nossa visão sobre quem somos e sobre quem ainda pode voltar para nós. Prepare-se, esta não é apenas uma história de cirurgia, mas de cicatrizes invisíveis, de lembranças que nunca morreram e de um reencontro capaz de mudar tudo. Mas afinal, como duas vidas separadas pelo tempo se encontram de novo no lugar mais improvável? Se essa cena já te arrepiou e fez você imaginar o que aconteceria se fosse com você, então eu preciso do seu apoio agora. Clique no like para que mais pessoas descubram essa história e se inscreva no canal, porque só aqui você encontra narrativas que unem emoção, mistério e destino de uma forma única. Sua interação é o que mantém esse trabalho vivo e nos motiva a trazer histórias ainda mais impactantes para você. Não perca o que vem a seguir. Cada detalhe dessa jornada pode mudar a forma como você enxerga o amor e a vida. Anos antes daquela noite, na sala de cirurgia, duas vidas haviam se cruzado de forma inesperada. Não foi em um lugar extraordinário, mas justamente na simplicidade do cotidiano. Uma biblioteca silenciosa, um café esquecido em cima da mesa, olhares que se encontraram por acaso. Às vezes, o destino se disfarça de coincidência, mas o coração reconhece imediatamente quando algo maior está acontecendo. Foi assim que a paciente e o futuro cirurgião se conheceram. Um encontro breve, mas que acendeu uma chama que cresceria em silêncio até se transformar em um amor profundo, feito de conversas longas, risadas, inesperadas e promessas de eternidade. Mas a vida raramente cumpre suas promessas sem antes testar a resistência da alma. O que começou como uma história de leveza, logo foi engolido pelas pressões externas, pelas escolhas difíceis, pelos caminhos que não se encontraram. Ele seguiu sua vocação, mergulhando em anos de estudo e dedicação à medicina, enquanto ela carregava no coração o vazio de uma ausência que jamais soube preencher. O tempo avançou, as lembranças foram se tornando cicatrizes, e cada um aprendeu a viver sem o outro. E agora, ali, entre bisturis e monitores, a vida devolvia esse encontro. Não como um reencontro romântico em um café ou sob a luz do luar, mas no momento em que uma vida dependia das mãos do outro. Mas que feridas haviam ficado abertas durante todo esse tempo? E até que ponto o passado poderia influenciar aquele presente tão frágil? O tempo, dizem, é o melhor remédio. Mas, para alguns corações, o tempo é apenas um anestésico frágil que mascara a dor sem jamais curá-la de verdade. Depois da separação, a vida da paciente seguiu um curso aparentemente normal. Ela construiu rotinas, ergueu muralhas emocionais e tentou convencer a si mesma de que aquilo que vivera havia sido apenas uma fase bonita, mas encerrada. Ainda assim,
Em noites silenciosas, quando o mundo dormia e a memória insistia em despertar, seu coração voltava para os dias em que acreditava ter encontrado o amor da sua vida. Do outro lado, o jovem que se tornaria cirurgião também não saiu ileso. Cada passo em sua carreira brilhante era acompanhado por uma sombra que ninguém via. A lembrança de um sorriso que iluminava seus dias e a sensação incômoda de que havia deixado escapar algo que o destino lhe dera apenas uma vez. Ele se entregou ao trabalho, como se pudesse enterrar sentimentos sob pilhas de livros e horas intermináveis de plantão. Mas nem o estudo, nem a rotina exaustiva foram capazes de apagar a marca invisível que ela havia deixado em sua alma. Ambos seguiram caminhos diferentes, mas nenhum dos dois conseguiu de fato se libertar. A vida parecia ter decidido que essa história ainda não havia terminado. E então surge a pergunta inevitável: o que acontece quando duas almas marcadas pela ausência são colocadas frente a frente de novo, sem aviso, sem preparação, sem chance de recuar? A sala de cirurgia era um templo de precisão. Cada olhar, cada movimento, cada respiração tinha peso. Os instrumentos brilhavam sob a luz intensa e o ambiente era dominado por uma atmosfera quase solene. A paciente, ainda sob efeito da anestesia parcial, despertava aos poucos, os sentidos misturados entre consciência e sonho. Ela abriu os olhos devagar, apenas o suficiente para enxergar o vulto diante de si, coberto pela máscara que escondia metade do rosto. O cirurgião, focado em seu trabalho, mantinha os gestos firmes, sem imaginar que estava prestes a enfrentar algo maior que qualquer bisturi poderia resolver. Então, em uma pausa breve, ele afastou a máscara por alguns instantes para ajustar-se, e foi nesse exato segundo que o impossível se revelou. O olhar da paciente fixou-se no dele e o tempo pareceu desmoronar. O som dos aparelhos sumiu. O mundo inteiro encolheu até caber dentro daquele instante de choque absoluto. Era ele, não havia como negar. O rosto que surgia diante dela depois de anos era o mesmo que povoara seus sonhos e suas lembranças mais dolorosas. O homem que um dia fora o centro de sua vida, agora era quem segurava sua sobrevivência nas mãos. O coração dela disparou, não pelo bisturi, mas pelo reencontro inesperado. Mas como manter o controle quando o passado invade o presente em um momento de vida ou morte? O choque do reencontro não se limitou a um instante congelado. Ele se espalhou como fogo invisível, queimando por dentro sem que ninguém mais naquela sala pudesse perceber. Para a paciente, a visão era ao mesmo tempo bálsamo e tormenta. Seus olhos se encheram de lágrimas que não podiam ser explicadas. Como traduzir em palavras a sensação de ver, depois de tantos anos, o rosto que havia amado e perdido? O coração queria gritar, mas o corpo estava preso ao peso da anestesia e às circunstâncias que exigiam silêncio. Para o cirurgião, o impacto foi igualmente devastador. Por trás da máscara e da postura profissional, havia um coração que acelerava descompassado. Ele reconheceu aquele olhar, mesmo que o tempo tivesse deixado suas marcas. Era impossível fingir indiferença. Sua mente travava entre dois mundos, o do dever médico, que exigia precisão e foco, e o do homem que, diante de si, reencontrava um pedaço perdido de sua própria alma. Em um único instante, amor, dor, arrependimento e esperança se misturaram em um redemoinho sufocante. Nenhum deles estava preparado para aquilo. Havia perguntas não ditas, mágoas não curadas, sentimentos que nunca haviam sido enterrados. Mas ali, em um espaço onde vidas dependiam do controle e da calma, como lidar com o peso de uma revelação que mexia com tudo o que um dia foram. E se o destino não estivesse apenas brincando, mas sim oferecendo uma chance de cura muito mais profunda do que a médica? Coincidência.
Essa palavra parecia pequena demais diante do que acontecia naquela sala. Quantas vezes ao longo da vida, caminhos que jamais deveriam se cruzar acabam se encontrando no ponto exato em que tudo pode mudar. Para muitos, o acaso é uma explicação suficiente, mas, para eles, não. Havia um peso diferente, quase palpável, como se uma força invisível tivesse orquestrado cada detalhe que os levou até ali. Ele, que dedicou anos à medicina, mergulhando em noites de estudo intermináveis, encontrava-se agora diante da única paciente que jamais poderia tratar como apenas um número. Ela, que acreditava que as perdas eram definitivas, despertava em meio à vulnerabilidade para dar de frente com o rosto que sua memória nunca conseguiu apagar. Era como se o universo tivesse aguardado silenciosamente, guardando esse reencontro para o momento mais frágil e mais transformador de suas vidas. O destino parecia lhes fazer uma pergunta silenciosa. O que vocês farão agora que o passado voltou à tona? Não havia respostas fáceis. O choque não poderia ser desfeito. O tempo não poderia ser apagado. E a vida não oferecia garantias de que aquele instante resultaria em reconciliação ou em novas feridas. Mas uma coisa era certa: ignorar o que acontecera era impossível. E se aquele momento não fosse apenas sobre salvar uma vida, mas também sobre resgatar uma história que se recusava a morrer? Enquanto os bisturis cortavam a carne com precisão, algo invisível também começava a ser tocado. A paciente estava vulnerável, entregue não apenas ao conhecimento médico, mas à presença daquele que um dia segurara seu coração. Cada gesto firme do cirurgião não era apenas técnica, carregava um peso silencioso, como se, além de restaurar o corpo, ele tentasse remendar uma ferida que anos de distância haviam deixado aberta. O ambiente frio e impessoal da sala de cirurgia se transformava em silêncio, em um espaço carregado de significados. Não eram apenas músculos e tecidos que estavam sendo tratados, eram lembranças, dores, ausências que insistiam em sangrar. A cada respiração que estabilizava, a cada sinal positivo nos monitores, parecia nascer também uma possibilidade de reconstrução entre eles. Naquele instante, os dois eram obrigados a confrontar o que nunca tiveram coragem de encarar, que algumas feridas do coração só podem ser curadas quando as circunstâncias mais extremas revelam sua verdadeira profundidade. E ali, onde vida e morte se tocavam, talvez o amor também encontrasse uma forma de renascer. Era impossível ignorar o paralelo. Enquanto o corpo lutava para se recuperar, a alma deles parecia finalmente ser chamada à mesa de cirurgia invisível da vida. Mas até onde o reencontro poderia curar? E será que algumas cicatrizes emocionais são fortes demais para serem fechadas, mesmo diante da segunda chance que o destino oferece? O amor tem um estranho hábito. Quando acreditamos que ele se foi para sempre, ele encontra uma brecha para retornar, às vezes no momento mais improvável. Para aquela paciente, despertar e ver diante de si o homem que um dia amara foi como reviver todas as páginas de um livro que ela acreditava já ter sido fechado. As dores, os sorrisos, as despedidas, tudo voltou em uma fração de segundo. Era como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo, devolvendo-lhe algo que julgava impossível. Para ele, o reencontro também foi um mergulho em águas profundas. Por mais que tivesse se escondido atrás da máscara do profissionalismo, o coração não pôde ignorar a verdade. Ainda havia um vínculo, uma chama que o tempo não conseguiu apagar. O passado não voltava como lembrança, mas como em presença viva, forçando-os a encarar o que nunca havia sido resolvido. Essa história nos lembra que, por mais que tentemos controlar a vida, ela tem seus próprios caminhos.
Às vezes, é preciso chegar ao limite da fragilidade humana para perceber que ainda existem capítulos que não foram escritos. O reencontro naquela sala fria não era apenas coincidência, era um chamado. Um convite para refletir sobre como o amor pode resistir ao tempo, às escolhas e até à dor. Mas o que fazer quando a vida oferece uma segunda chance? Agarrar-se a ela ou temer que o passado volte a machucar? O que aconteceu naquela sala de cirurgia foi muito mais do que um procedimento médico. Foi a prova viva de que existem encontros que desafiam o tempo, o acaso e até a lógica. Para os dois, aquele instante representou algo que não se pode explicar apenas com palavras. A sensação de que, por mais que a vida nos arraste para longe, algumas conexões permanecem intactas, esperando a hora certa para ressurgir. A paciente, ainda em recuperação, não sabia se aquele reencontro traria respostas ou novas perguntas. Mas uma coisa era clara: não era possível voltar a fingir que ele nunca havia existido. O cirurgião, por sua vez, sentia-se dividido entre o peso do passado e a responsabilidade do presente, mas sabia que não poderia ignorar o olhar dela, um olhar que carregava ao mesmo tempo dor e esperança. Esse momento nos ensina que nem sempre temos controle sobre quando ou como as histórias retornam à nossa vida. O destino ou a mão invisível de algo maior pode colocar diante de nós aquilo que julgávamos perdido, e cabe a cada um decidir, transformar essa oportunidade em cura ou permitir que antigas feridas voltem a sangrar. No fim, não se trata apenas de amor. Trata-se de reconhecer que, às vezes, a vida nos oferece uma segunda chance, e ignorá-la pode ser o maior erro de todos. Mas será que eles terão coragem de enfrentar essa nova etapa? Às vezes, as maiores cirurgias não acontecem no corpo, mas na alma. E foi isso que se revelou naquela sala. Não apenas bisturis e máscaras, mas memórias, feridas e um amor que se recusava a morrer. O reencontro inesperado mostrou que o tempo pode separar, mas não consegue apagar aquilo que foi verdadeiro. Talvez a vida não lhes devolvesse todos os anos perdidos. Talvez houvesse perguntas sem resposta, cicatrizes que jamais desapareceriam. Mas naquele instante, diante da vulnerabilidade extrema, uma verdade se impôs. Havia algo entre eles que permanecera intacto, mesmo quando tudo parecia acabado. E essa é a lição que fica para nós. Nunca subestime os caminhos misteriosos do destino. Ele pode nos surpreender justamente quando acreditamos que não há mais volta, oferecendo novas chances disfarçadas de coincidência. Cabe a nós ter a coragem de aceitá-las. Seja qual for a sua história, lembre-se, o amor tem o poder de retornar, mesmo quando o mundo insiste em dizer que já é tarde demais. E agora eu pergunto a você, que acompanhou até aqui: você acredita que reencontros assim são obra do acaso? Ou são sinais de que existe uma força maior guiando nossos passos? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E não se esqueça de se inscrever no canal. Porque aqui, cada história é um lembrete de que o impossível pode acontecer. No fim, aquela sala de cirurgia não foi apenas palco de bisturis e monitores, mas de um reencontro que desafiou o tempo e provou que o amor verdadeiro nunca se perde. Às vezes, a vida espera o momento mais improvável para nos mostrar que o que parecia fim era, na verdade, um recomeço. E é nesse instante que entendemos: as cicatrizes mais profundas podem se transformar em portas para uma nova chance. Talvez o destino não tenha apenas unido médico e paciente, mas duas almas que ainda tinham algo a viver. E agora, a pergunta que ecoa não é sobre o passado, mas sobre o futuro. O que você faria se o amor que julgava perdido voltasse a olhar nos seus olhos? Se essa história já te tocou até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal.
Assim como eu entrego para você narrativas que despertam emoção e reflexão, o seu gesto simples de apoio me ajuda a continuar trazendo conteúdos capazes de transformar vidas. Cada clique é uma forma de espalhar histórias que inspiram, curam e lembram que o impossível pode acontecer. Reaja agora e venha caminhar comigo nessa jornada de transformação.